Sabe aquela hora em que alguém faz algo que te tira do sério e você sente seu corpo inteiro se tensionando, a mandíbula travando, o peito apertando? Marian Rojas. Estapé dedicou anos a estudar, porque algumas pessoas parecem ter um controle remoto sobre as nossas emoções. E o que ela descobriu vai mudar completamente como você lida com pessoas difíceis pelo resto da sua vida. Porque a verdade é que você não está se aborrecendo com a pessoa. Você está se aborrecendo com a falta de controle sobre as suas próprias reações. E essa diferença muda absolutamente tudo. Existe uma dor específica em viver sentindo que qualquer um pode te desestabilizar. Aquela sensação de estar à mercê dos comportamentos alheios. De acordar bem e, em 5 minutos, uma frase, um olhar, um comentário te joga num estado emocional que demora horas para passar. É exaustivo viver assim. É como se você fosse uma marionete e todo mundo ao seu redor tivesse acesso aos seus fios. E o pior não é nem a irritação em si. O pior é a impotência. É olhar para trás no final do dia e perceber que você deu seu poder emocional para pessoas que talvez nem mereçam 5 minutos da sua atenção. É sentir que você não é dona das suas próprias reações, que você está sempre reagindo, nunca respondendo conscientemente. Marian Rojas recebeu no consultório uma mulher chamada Ana. (42 anos, bem-sucedida profissionalmente, casada há 15 anos, 2 crianças, na superfície, vida perfeita. Mas Ana estava esgotada, não de trabalho, de pessoas. A prima que sempre fazia comentários com indiretas nas festas de família. O supervisor que tinha um jeito de falar que a deixava furiosa. A moradora que reclamava de tudo. O companheiro que esquecia coisas importantes. As crianças que discutiam. Tudo a irritava. Cada pequena coisa. E Ana odiava isso em si mesma. Ela sabia que estava exagerando. Tentava se controlar, respirar fundo, contar até 10. Mas nada funcionava. A irritação vinha como uma onda, tomava conta, e ela explodia ou implodia. Quando explodia, falava coisas que depois se arrependia. Quando implodia, ficava horas ruminando, repassando a situação, imaginando o que deveria ter dito. Na primeira sessão com Marian, Ana disse uma frase que resume a dor de muita gente. Eu só queria paz. Queria passar um dia inteiro sem me aborrecer com alguém. Mas parece que as pessoas fazem de propósito para me tirar do sério. E foi aí que Marian fez a pergunta que mudou tudo. Ana, você realmente acredita que seu companheiro acorda pensando em como te irritar? Que sua prima planeja comentários para te desestabilizar? Que a moradora existe só para incomodar você? Ana ficou em silêncio. Porque quando você coloca assim, soa absurdo. Claro que não.
Mas então, por que parece tão intencional? Marian explicou algo que Ana nunca tinha considerado. As pessoas não estão fazendo coisas para você. Estão fazendo coisas por elas mesmas. O supervisor fala daquele jeito porque é o jeito dele, não porque quer te irritar. A prima faz comentários porque tem suas próprias inseguranças, não porque você é o alvo. O companheiro esquece porque está sobrecarregado, não porque você não importa. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Quando você se aborrece com alguém, você não está reagindo ao que a pessoa fez. Você está reagindo ao significado que você deu ao que a pessoa fez. Deixa eu repetir porque isso é crucial. Não é o comportamento que te irrita. É a interpretação que você faz do comportamento. Ana contou um exemplo. O companheiro tinha esquecido de comprar o presente de aniversário da filha. Ana ficou furiosa. Passou o dia todo irritada. Mal falou com ele. Na cabeça dela, ele tinha esquecido porque ela e a filha não eram prioridade, porque ele não se importava, porque ela tinha que carregar tudo sozinha. Mas Marian perguntou: e se ele esqueceu porque estava preocupado com o projeto do trabalho que pode custar o emprego dele? E se ele esqueceu porque está com medo de não conseguir pagar as contas? E se o esquecimento não tem nada a ver com você ou com a filha? E Ana percebeu. Ela nem tinha considerado outras possibilidades. Ela tinha ido direto para a interpretação mais dolorosa e tinha se aborrecido não com o esquecimento, mas com a história que ela mesma criou sobre o esquecimento. Isso é o que Marian chama de lentes emocionais distorcidas. Quando você está num estado de estresse crônico, seu cérebro começa a interpretar tudo como ameaça. O cérebro emocional, a parte do cérebro responsável por detectar perigo, fica hiperativo e começa a ver perigo onde não existe. Aquele comentário da prima, seu cérebro emocional interpreta como ataque. O esquecimento do companheiro, ameaça ao relacionamento, a reclamação da moradora, invasão do seu espaço. E cada vez que você interpreta algo como ameaça, seu corpo reage, cortisol dispara, sistema nervoso entra em alerta. Você fica pronta para lutar ou fugir. E aqui está o problema. Você não pode lutar ou fugir da prima, do companheiro, da moradora. Então toda aquela energia de luta ou fuga fica presa no seu corpo e se transforma em irritação crônica. Marian ensinou a Ana algo revolucionário. Ela chamou de técnica da atenção plena. E é tão simples que parece quase óbvio. Mas quando você aplica, muda tudo. Funciona assim. Quando alguém faz algo que normalmente te irritaria, você não tenta controlar a irritação. Você não respira fundo e conta até 10. Você faz algo completamente diferente. Você observa.
Você se coloca na posição de observadora da sua própria reação, como se você fosse uma cientista estudando um experimento fascinante. E você se pergunta: nossa, olha só o que está acontecendo no meu corpo agora. Meu peito está apertando. Minha mandíbula está travando. Minhas mãos estão suando. Que interessante. Parece bobo? Não é. Porque quando você observa a irritação em vez de se fundir com ela, algo neurológico acontece. Você ativa o córtex pré-frontal. A parte do cérebro responsável pelo pensamento consciente, e quando o córtex pré-frontal está ativo, o cérebro emocional acalma. É como se você dissesse ao seu cérebro: não estou em perigo, estou apenas observando uma reação emocional. E o cérebro, ao receber essa mensagem, desativa o modo de ameaça. Ana tentou pela primeira vez numa reunião de família. A prima fez um comentário sobre a roupa dela. Normalmente, Ana ficaria o resto do dia ruminando, mas dessa vez ela observou. Ela sentiu a irritação chegando. Sentiu o impulso de responder algo afiado, mas em vez disso pensou: interessante. Meu corpo quer reagir agora. Sinto calor no rosto. Vontade de dizer algo. Mas vou só observar isso. E aconteceu algo surpreendente. A irritação chegou, como uma onda. Mas em vez de ficar, passou. Em menos de 90 segundos, a intensidade da emoção diminuiu. Ana não precisou controlá-la. Só precisou não alimentá-la. Porque aqui está outro segredo que Marian revelou. Emoções não duram. Prepare-se para uma jornada incrível de autoconhecimento, onde vamos juntos desvendar os segredos, por trás daquelas reações explosivas que tantas vezes parecem nos dominar. Marian Rojas. Estapé, uma renomada especialista, dedicou anos a entender por que certas pessoas parecem ter um controle remoto sobre as nossas emoções. E o que ela descobriu é simplesmente revolucionário. Vamos explorar juntos como você pode retomar o controle da sua vida emocional e lidar com pessoas difíceis de uma maneira completamente nova. O tom aqui será de descoberta, reflexão e, acima de tudo, empoderamento. A parte física de uma emoção. A descarga química que acontece no seu corpo dura no máximo 90 segundos. Depois disso, se a emoção continua te afetando, é porque você está alimentando ela com os seus pensamentos. Imagine a seguinte situação. Sua prima fez um comentário, daqueles que tiram a gente do sério. O corpo de Ana teve uma reação inicial, de 90 segundos, mas antes, Ana pegava essa resposta e alimentava. Ela pensava: ela sempre faz isso comigo. Ela não gosta de mim. Quer me colocar para baixo? Por que ela age assim? Eu deveria ter respondido na hora. Vou responder da próxima vez. E a irritação, que deveria ter passado em menos de 2 minutos, durava horas.
Mas, quando Ana começou a apenas observar, sem alimentar a situação com pensamentos, a emoção cumpriu o seu ciclo natural, chegou, atingiu o pico e passou. Isso não significa que Ana fingiu que não se importava. Não significa que ela se tornou indiferente. Significa que ela escolheu não dar o seu poder emocional para algo que simplesmente não merecia. E aqui entra a segunda parte da técnica da Marian Rojas Estapé. Depois de observar a emoção, você se faz uma pergunta poderosa. Isso merece a minha paz? Não é. Isso me incomoda. É claro que incomoda. A pergunta real é: isso merece que eu perca a minha paz interior por causa disso? O comentário da sua prima merece que a Ana perca a paz? O esquecimento do companheiro merece que ela passe o dia inteiro irritada? A reclamação da moradora merece que ela fique remoendo aquilo o tempo todo? Quando Ana começou a se fazer essa pergunta, algo mudou. Porque ela percebeu que 90% das coisas que a irritavam não mereciam a sua paz, não mereciam nem 5 minutos da sua energia emocional. Não porque as coisas em si não importassem, mas porque ela importava muito mais. A Marian trabalhou com a Ana por 6 meses, e a transformação foi profunda. Não é que a Ana nunca mais se irritou. Irritação é uma emoção humana normal. Mas ela deixou de ser refém da irritação. A prima continuou fazendo comentários. Mas a Ana parou de dar significado pessoal para eles. Ela pensava: isso diz mais sobre a insegurança dela do que sobre mim. E seguia em frente. O companheiro continuou esquecendo algumas coisas, de vez em quando. Mas a Ana parou de interpretar isso como falta de amor. Ela conversava, dizia o que precisava, mas não transformava um simples esquecimento em uma prova de que o relacionamento estava condenado. A moradora continuou reclamando. Mas a Ana parou de absorver aquela energia negativa. Ela ouvia educadamente e depois voltava para a sua própria vida. E sabe o que aconteceu? As pessoas ao redor da Ana começaram a mudar. Não porque ela mudou as outras pessoas, mas porque ela mudou a dinâmica. Quando você para de reagir de forma previsível, as pessoas param de te provocar da mesma forma. Quando você para de alimentar dramas, os dramas perdem a força. Quando você para de ser a pessoa que sempre se aborrece, as pessoas param de te ver como alguém fácil de desestabilizar. A prima fez menos comentários, porque os comentários não geravam mais a reação que ela esperava. O companheiro ficou mais atento, porque a Ana parou de explodir e começou a comunicar de forma clara e calma. A moradora procurou outras pessoas para desabafar as suas reclamações, mas o mais importante não foi a mudança nos outros, foi a mudança na Ana.
Ela recuperou algo precioso que tinha perdido. A sensação de estar no controle da própria vida emocional. Ela voltou a acordar em paz, a passar dias inteiros sem aquela tensão constante no peito, a rir mais, a estar presente com as crianças, a aproveitar os momentos, sem que uma irritação residual estragasse tudo. Na última sessão com a Marian, a Ana disse algo lindo. Eu passei tantos anos achando que o problema eram as pessoas ao meu redor, que se elas mudassem, eu seria feliz. Mas a verdade é que eu estava dando a elas o controle remoto da minha paz. E agora, eu peguei o controle de volta. E aqui está a revelação final que a Marian quer que você entenda. Você nunca vai conseguir controlar o que as pessoas fazem. Nunca. As pessoas vão continuar sendo quem são. Vão falar do jeito delas. Agir do jeito delas. Ter os defeitos delas. Mas você pode controlar quanto poder emocional você dá para essas pessoas. Você pode controlar as suas interpretações. Você pode controlar se você vai se fundir com a irritação ou apenas observá-la passar. E quando você entende isso de verdade, você se torna livre. Livre de depender do comportamento dos outros para estar bem. Livre de viver reagindo. Livre para escolher as suas respostas conscientes. Isso não é indiferença. Não é se tornar uma pessoa fria. É o oposto. É se tornar tão centrada em si mesma, tão conectada com a sua própria paz. Que você não precisa que o mundo externo seja perfeito para você estar bem. É entender que a sua paz é a sua responsabilidade. Ninguém pode tirar ela de você, a não ser que você dê permissão. Se essa revelação tocou algo profundo em você, se você reconheceu que tem dado o seu poder emocional para pessoas que não merecem, use o Super Thanks aqui embaixo. O seu apoio permite que mais mulheres descubram esse segredo libertador. E me ajuda a continuar trazendo os ensinamentos da Marian Rojas Estapé, de forma acessível e transformadora. Agora vem a parte prática. Porque entender intelectualmente não basta. Você precisa treinar o seu cérebro para reagir de forma diferente. E a Marian desenvolveu um protocolo de 21 dias, que reprograma os seus padrões de reação. Protocolo de 21 dias, para recuperar a sua paz. Dias 1 a 7. Fase de observação e registro. Durante a primeira semana. Você não vai tentar mudar nada. Você só vai observar e anotar. Toda vez que se sentir aborrecida com alguém, você vai anotar 3 coisas. 1. O que a pessoa fez. 2. A interpretação que você deu. 3. A sensação física no corpo. Isso parece simples, mas é revolucionário, porque quando você começa a documentar os seus padrões, você percebe algo surpreendente. Você tem reações automáticas. As mesmas situações disparam as mesmas interpretações.
que disparam as mesmas sensações. Uma paciente da Marian, chamada Sofia, fez esse exercício. Ela anotou 13 situações na primeira semana. E quando ela leu as suas anotações no final da semana, ela ficou chocada. 11 das 13 situações tinham a mesma interpretação de base. Ela não é respeitada. O companheiro esqueceu de fazer algo que ela pediu? Ela não é respeitada. A amiga cancelou um encontro? Ela não é respeitada. O colega de trabalho falou por cima dela na reunião? Ela não é respeitada. E todas essas interpretações geravam a mesma sensação: aperto no peito, calor no rosto, vontade de chorar de raiva. A Sofia percebeu que ela não estava reagindo a 13 situações diferentes. Ela estava tendo a mesma reação, a um padrão que ela mesma criou. Ela estava vendo falta de respeito em tudo, porque essa era a sua ferida primária. E quando a Marian perguntou de onde vinha essa sensibilidade extrema à falta de respeito, a Sofia lembrou. O pai nunca a ouvia, sempre desvalorizava as suas opiniões. E ela passou a vida toda procurando evidências de que as pessoas não a respeitavam. E claro que encontrava, porque você sempre encontra o que procura. Dias 8 a 14, fase de desidentificação. Na segunda semana, você começa a aplicar a técnica da atenção plena, mas com um detalhe importante. Você não observa só a emoção, você observa também o padrão de interpretação. Quando algo acontece que normalmente te aborreceria, você para, e você diz para si mesma: aqui está, meu padrão de sempre. Meu cérebro emocional quer interpretar isso como ameaça. Que interessante. Você não tenta mudar a interpretação ainda. Você só reconhece que é um padrão. E ao reconhecer, você cria espaço entre o estímulo e a reação. E nesse espaço, a mágica acontece. Beatriz aplicou isso quando o companheiro esqueceu de comprar pão na padaria. Ela sentiu a irritação chegando. Mas em vez de se fundir com ela pensou: lá está. Meu padrão de achar que não sou valorizada. Meu cérebro emocional quer fazer disso uma evidência interessante. E só esse reconhecimento mudou tudo. Porque ela percebeu que a falta de valorização não estava no esquecimento do companheiro. Estava na sua interpretação automática. E interpretações podem ser questionadas. Dias 15 a 21. Fase de ressignificação. Na terceira semana, você começa ativamente a criar interpretações alternativas. Não interpretações positivas falsas, mas interpretações mais neutras e realistas. Quando o companheiro esquece algo, em vez de ir direto para "ele não me valoriza", você para e pensa: quais outras explicações possíveis? Ele está sobrecarregado com o trabalho? Ele está preocupado com algo?
Ele simplesmente esqueceu porque é humano. Nenhuma dessas interpretações tem a ver comigo. E então vem a pergunta poderosa de Marian. Qual interpretação me serve melhor? Qual interpretação protege minha paz? A interpretação de falta de valorização te deixa irritada. Cria distância no relacionamento, estraga seu dia. A interpretação de distração humana te deixa neutra. Permite comunicação calma. Preserva sua paz. As duas podem ser verdade. Mas uma te serve e a outra te destrói. Beatriz praticou isso religiosamente. E no 21º dia, algo extraordinário aconteceu. O companheiro fez exatamente a mesma coisa que 3 semanas antes teria arruinado o dia dela. Ele esqueceu de passar na farmácia. Beatriz sentiu um pequeno incômodo, mas não a onda devastadora de antes. Ela pensou: ele esqueceu. Provavelmente está preocupado com o projeto do trabalho. Vou lembrá-lo de forma gentil. E foi isso. Três segundos de incômodo. Não 3 horas de ruminação. Não um dia inteiro de tensão. 3 segundos. O cérebro dela tinha aprendido um novo padrão. E a melhor parte, o companheiro respondeu completamente diferente. Porque Beatriz não estava atacando. Ela estava simplesmente comunicando. E ele, sem estar na defensiva, disse: Desculpas, amor. Minha cabeça está em 1000 coisas. Vou agora. Simples. Humano. Sem drama. Mas isso não significa que você vai aceitar qualquer comportamento. E aqui Marian faz uma distinção crucial. Não se aborrecer não é o mesmo que não ter limites. Você pode estabelecer limites claros sem perder sua paz. Você pode dizer não sem se irritar. Você pode sair de relacionamentos tóxicos sem alimentar raiva. Na verdade, você estabelece limites melhores quando vem de um lugar de paz. Porque limites vindos de irritação são reativos. Limites vindos de paz são conscientes. Marian teve outra paciente, Patrícia, que confundiu essas coisas. Patrícia tinha uma amiga que sempre chegava atrasada. Sempre. 40 minutos, 1 hora, às vezes mais. E Patrícia ficava furiosa toda vez. Quando Marian ensinou a técnica da atenção plena, Patrícia tentou aplicar. Ela tentou não se aborrecer com os atrasos, mas não funcionou. Porque ela continuava esperando, continuava sendo desrespeitada, e a irritação continuava vindo. E Marian explicou: observar a emoção não significa aceitar o inaceitável. Você pode observar que está irritada e ainda assim estabelecer um limite claro. Então, Patrícia fez diferente. Ela ligou para a amiga e disse com calma: eu te amo, mas os atrasos constantes não funcionam mais para mim. Então daqui para frente, vou esperar 15 minutos. Se você não chegar, vou embora. Sem raiva, sem drama. É só meu limite. A amiga ficou surpresa, mas respeitou.
E no próximo encontro, chegou no horário. Mas aqui está o mais importante. Se a amiga tivesse chegado atrasada de novo, Patrícia teria ido embora. Não de raiva, mas de respeito próprio. E isso é completamente diferente. Você não está se aborrecendo. Você está se protegendo. E pode fazer isso com total paz interior. E às vezes, proteger sua paz significa se afastar de pessoas que não conseguem ou não querem respeitar seus limites. E isso também pode ser feito sem aborrecimento. Marian compartilha uma verdade difícil. Algumas pessoas vão continuar fazendo coisas que te machucam. E você pode observar a emoção. Pode ressignificar. Pode estabelecer limites. Mas se a pessoa continua, a paz pode significar distância. E você pode criar essa distância sem raiva. Com tristeza. Talvez. Com pesar. Sim, mas não com o aborrecimento crônico que te consome. Porque aborrecimento crônico é você se machucando repetidamente, esperando que a outra pessoa mude. E isso é insanidade. Paz é você reconhecer que a pessoa não vai mudar e escolher não se machucar mais. E isso é sanidade. Deixa eu te dar um exemplo extremo. Uma paciente de Marian tinha uma mãe narcisista. Cada conversa era uma crítica. Cada encontro deixava ela arrasada. E ela se aborrecia constantemente. Marian trabalhou com ela por meses. Ela aprendeu a observar as emoções, a não personalizar as críticas, a entender que era sobre a mãe, não sobre ela. E isso ajudou, mas não foi suficiente, porque algumas feridas são reabertas toda vez que você se expõe à fonte. E paz, nesse caso, significou reduzir drasticamente o contato, não de raiva, mas de amor próprio. E a paciente disse algo profundo. Eu perdoei minha mãe. Eu entendo que ela faz o melhor que pode com as feridas que ela tem. Mas entender e perdoar não significa continuar me expondo. Eu posso ter compaixão à distância. E quando ela criou essa distância, a paz voltou. Não instantaneamente, levou tempo, teve luto, teve tristeza pela mãe que ela queria, mas nunca teve. Mas o aborrecimento constante, aquela irritação crônica que a consumia, acabou. Porque ela não estava mais esperando que a mãe mudasse. Ela tinha aceitado a realidade e escolhido sua paz. E isso é poder. Poder real. Não de controlar os outros, mas de escolher suas respostas. Agora, voltando para situações mais comuns. Porque a maioria das pessoas que te aborrecem não são narcisistas. Extremos. São pessoas normais, com defeitos normais. E com essas pessoas, o protocolo de Marian funciona incrivelmente bem. Deixa eu te dar aplicações práticas para 3 situações super comuns. Situação 1. O parceiro que não te ouve. Você está falando algo importante e ele está no celular.
ou dizendo aham sem realmente ouvir, isso te irrita profundamente. Interpretação automática. Ele não se importa comigo. Eu não sou prioridade na vida dele. Observação consciente. Interessante. Meu peito está apertando. Uma vontade enorme de soltar alguma coisa ácida. Meu padrão de achar que nunca sou prioridade está ativado. Ressignificação. Ele pode estar distraído. Talvez esteja processando alguma coisa importante. Isso não significa necessariamente que eu não sou importante para ele. Ação consciente. Em vez de explodir em raiva ou me fechar completamente, eu digo com calma: meu amor, eu preciso da sua atenção total agora. Você pode guardar o celular, por favor? E na maioria das vezes, ele vai guardar o celular, porque você não o atacou. Você simplesmente comunicou o que precisava. Situação número 2. Aquela prima que adora dar palpite. Sobre como você está criando seus filhos, como você arruma a casa, sobre a sua comida, tudo. E cada palpite te irrita profundamente. Interpretação automática. Ela acha que eu sou incompetente. Ela quer me controlar. Observação consciente. Lá está a irritação de novo, calor no rosto, vontade de responder à altura. Meu padrão de sentir que estou sendo julgada o tempo todo. Ressignificação. Ela dá palpites porque esse é o jeito dela. Provavelmente, ela acha que está me ajudando. Isso não tem nada a ver com a minha competência. Ação consciente. Você sorri gentilmente, agradece educadamente e continua fazendo as coisas do seu jeito, sem se justificar, sem se defender. Apenas diga: obrigada pela sugestão, vou pensar nisso com carinho. E você não pensa nisso, mas também não se aborrece, porque você não deu poder para a opinião dela te afetar. Situação número 3. Aquele supervisor no trabalho que adora levar o seu crédito. Você se mata de trabalhar, e ele apresenta o projeto como se fosse todo dele. Ou, no mínimo, como se fosse um trabalho em equipe, quando, na verdade, você fez tudo sozinha. Isso te deixa furiosa. Interpretação automática. Ele está me roubando. Ele é desonesto. Eu sou uma boba de deixar isso acontecer. Observação consciente. Raiva intensa chegando. Vontade de expor a farsa dele na frente de todo mundo. Meu padrão de sentir que estou sendo injustiçada de novo. Ressignificação. Ele pode estar inseguro e tentando se provar. Isso não diminui o meu trabalho. As pessoas certas vão perceber a verdade. Ação consciente. Você documenta todo o seu trabalho. Você comunica claramente a sua contribuição quando for apropriado, mas você não alimenta o drama. E se for um padrão que se repete?
Você estabelece limites claros. Da próxima vez, vamos deixar bem claro desde o início quem fez o quê. Percebeu o padrão? Em todas as situações, você está no controle, não do comportamento da outra pessoa, mas da sua resposta. E quanto mais você pratica isso, mais natural se torna. Até que um dia você percebe que passou a semana inteira sem se aborrecer com ninguém. E não porque as pessoas mudaram, mas porque você mudou. E aqui está a verdade final que Marian Rojas Estapé quer que você grave no seu coração. A sua paz não depende de que os outros sejam perfeitos. Depende de você. Não dar o seu poder emocional para as imperfeições deles. E quando você vive assim, algo mágico acontece. Você se torna magnética, porque pessoas de paz atraem pessoas de paz e repelem pessoas que se alimentam de caos. Aquele amigo que sempre vinha com dramas intermináveis, ele vai procurar outra pessoa para sugar a energia, porque você não alimenta mais esse ciclo. Aquele familiar que adorava te provocar, ele vai parar, porque ele não encontra mais a reação que ele tanto busca. Você não mudou essas pessoas. Você mudou a energia que você emana, e energia atrai energia semelhante. Então, não se aborrecer com ninguém não é sobre se tornar passiva, é sobre se tornar poderosa. Poderosa o suficiente para não precisar reagir. Poderosa o suficiente para escolher suas respostas. Poderosa o suficiente para proteger a sua paz como o tesouro que ela é, porque a sua paz é o seu tesouro mais precioso. E ninguém, absolutamente ninguém, merece que você a entregue de graça. Agora me conta aqui nos comentários. Qual foi a maior revelação para você? Foi entender que você reage à interpretação. E não ao fato em si. Foi descobrir que as emoções duram apenas 90 segundos? Foi perceber que você tem dado o seu poder para pessoas que não merecem? Compartilha aqui. Porque quando você coloca em palavras, você processa isso mais profundamente. E a sua revelação pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje,